Cara, eu acho que a poesia, a literatura, elas são fundamentais, tá? Para enxergar esse mundo de outras formas. E durante a faculdade eu fiz parte de grupos de pessoas que gostavam muito de poesia, cara. A gente saía e a gente ia lendo, por exemplo, as poesias do Lobo da Costa e ficava viajando naquilo, assim. Eu quero falar do quanto a literatura, ela provoca a narrativa em história, não só a minha. Isso aí é uma tradição já, né? Se a gente pensar, a prisão e a pena de morte, elas tiveram funcionalidade no Brasil, elas foram direcionadas como projeto racial. Elas foram focadas nas populações negras. Então, durante a escravidão, obviamente, né, era fundamental sustentar o sistema escravista, e aí a estrutura punitiva foi toda moldada para isso. Fala pessoal, chegando hoje aqui com o Kaiowá, Cardoso Alain, e ele vai falar com a gente sobre A Negra Forca da Princesa, que foi um livro que eu já falei bastante, tanto no canal quanto no Instagram. Então, primeiramente, agradecer a presença do Kaiowá por ter se disponibilizado a vir conversar. A gente está no espaço que é o berço, talvez, não só desse livro, mas acho que de incentivo à tua produção literária, que é o Semicário aqui do Tiradentes, em Pelotas. E como eu faço sempre, Kaiowá, te pedir para falar um pouquinho de ti, da tua história, quem é Kaiowá. Esses tempos eu falei num vídeo que achava que tu era de Jaguarão, depois fui ler teu livro desde o início, aí vi que a gente tem uma série de identificações, né? É de Pelotas, é Chavante, então te apresentar, vou ficar eu falando de ti aqui. Valeu mesmo pela presença do Sujeito Literário. Bom dia, né? Agradecer ao Eduardo, agradecer ao coletivo do Sujeito Literário. Cara, para mim é muito legal estar conversando. Meu interesse como historiador, como educador, como uma pessoa do mundo, né? É poder trocar, conversar. Essas coisas todas que a gente trabalha não são para ficarem guardadas, né? E me chamou muita atenção, eu adorei, cara, a forma como tu abordou o livro, as provocações que tu fez, né? Como tu devorou, né? Essa pesquisa, que é uma pesquisa, né? Que ela agrega muitas coisas que já eram ditas aqui, né? A memória do povo negro de Pelotas, a memória de muitos pesquisadores e pesquisadoras. Eu costumo dizer que não só esse trabalho, qualquer trabalho que a gente faz, é uma continuação daquilo que vem antes, né? A gente, na verdade, só consegue realizar algumas conclusões dessas provocações por esse acúmulo, né? E aí a minha vida foi um pouco isso, assim, eu sou de Pelotas, eu me criei aqui entre o Porto, o Simões Lopes, o Laranjal. O Rio Laranjal é muito místico também, hoje retornei a morar lá. Fiz a faculdade de História, me formei em 2004, né? Na faculdade de História tive professores e professoras muito bacanas, grandes provocadores e provocadoras. Eu comecei pesquisando com a Beatriz Anaoner, Beatriz uma referência, né? No jornal A Federação, ela buscava observar os discursos abolicionistas, né? Principalmente os militantes republicanos. E depois eu fui trabalhar no Museu da Baronesa. Lá eu fiquei 3 anos e meio, que foi um espaço sensacional. Lá sim, lá foi um grande coletivo, uma oportunidade imensa, um grande coletivo de pessoas, de estudantes que tiveram a oportunidade de trabalhar lá. E foi um trabalho muito subversivo. Ele chamou a atenção, como na época havia poucos cursos de museologia, eram os historiadores e historiadoras que ocupavam os espaços dos museus e outros profissionais, né? E a gente tateando aquilo tudo, a gente construiu um coletivo de trabalho que chamou muita atenção no Brasil todo. Inclusive a gente apresentou trabalho fora, a gente foi convidado para um evento que foi a fundação da Associação Nacional, né, dos Ecomuseus e Museus Comunitários, no Rio, pela Odalice Prioste, e nós tínhamos projetos de educação patrimonial que trabalhavam com esses temas, as contradições das narrativas da história de Pelotas, né? E fundamentalmente trabalhando com o protagonismo negro. E foi muito legal, trabalhava com teatro, com música, nós tínhamos grandes parcerias, por exemplo, com o Odara, com a Maritza, com a Raquel, com a Grace. O mestre Batista foi fundamental para nós, ele nos deu toda a fundamentação, a dona Cirlei, a mãe Nara. Olha, era um conjunto de pessoas que nos provocaram ali e que fizeram a gente, então, ter uma formação bárbara na época da faculdade. Aí eu fui estudar um mestrado fora, esse livro é o resultado do mestrado,
que eu tive uma orientação que foi a do Paulo Roberto Staldt Moreira. Paulo Moreira, para mim, não tem como dizer a principal referência, mas para mim ele não há como ele, não só no Rio Grande do Sul, mas no Brasil. É uma referência fundamental para os estudos da escravidão e é um cara bárbaro, uma cabeça arejada. Eu fui orientado no TCC pela Lorena Gil e a Lorena me provocou a seguir caminhando, e aí eu encontrei o Paulo. O Paulo era um desejo, e o Paulo me tornou possível várias dessas reflexões. Depois veio o doutorado, e hoje eu trabalho na Unipampa, no campus Jaguarão. Mas acho que daí é a minha confusão, que eu falei que eu achava que era Jaguarão. Exato. Quanto tempo tu está em Jaguarão? Eu comecei a trabalhar lá em janeiro de 2011, e estou lá até agora, trabalho no curso de História, e lá, desde que cheguei, também participei de muitos aprendizados, né? Principalmente com a comunidade do Clube 24 de Agosto, que é um clube negro centenário, nascido em 1918, que eu queria saudar aqui na pessoa do Ney Madruga Crespo, que é não só o presidente, mas é uma referência para toda a comunidade negra da região. E, cara, participei de diferentes projetos lá, até hoje a gente tem outros engajamentos, né? Tenho pesquisado desde então a história do povo negro em Jaguarão, tem algumas coisas que vocês encontram na internet. Saiu um livro sobre o centenário do 24 de agosto, que acho que o Alexandre tinha para vender aqui. Então, um pouco isso é minha trajetória, um historiador, um professor, que fui muito marcado pelas narrativas dessa cidade, né? Pelas hipocrisias dessa cidade, essa Pelotas que a gente há muito tempo, né, a gente vê essa insatisfação na forma como essa cidade se apresenta para fora, né? No sentido da narrativa histórica, que é extremamente excludente e elitista, né? E que tem mudado. Acabei desandando a falar, Eduardo, mas tem mudado. Acho que tem muitos pesquisadores e pesquisadoras que têm se formado. Eu faço parte de uma geração que já tinha recebido um grande impacto dessas revisões historiográficas, mas ainda faltavam algumas coisas. Eu acho que a Negra Folha da Princesa chama atenção por isso, porque ela sintetizou muitas dessas provocações, né? E hoje tem diferentes trabalhos aí, sensacionais sobre a história social da escravidão, tem muitos trabalhos sobre a história do pós-abolição, olha, sobre o associativismo negro, é muito legal, hoje tem muita gente boa. Né? A primeira edição do livro de 2008, né? Isso. Então aqui tem vários aspectos que eu achei interessantes, alguns eu já dividi contigo. Eu gostei muito da apresentação, não sei se a gente fala apresentação ou prefácio do Paulo Moreira, né? Deixa eu fazer essa referência. Porque aqui, isso é o que é o mais interessante, a gente tem um trabalho acadêmico, mas é um trabalho acadêmico que eu dividi com o pessoal que acompanha o projeto Sujeito Literário, que ele tem uma linguagem literária, isso eu achei fantástico, referências a autores, a livros de romance históricos, né? E tem, além dessa linguagem, tu percebe ali na própria apresentação uma linguagem que aproxima o leitor na forma como ele vai se referir a ti também, explicando aqui toda a trajetória do Kaiowá, faz referência ao bairrismo que existe, para quem não conhece Pelotas aqui, o bairrismo com os clubes locais, a busca por trazer isso que tu falou, um outro lado, vamos dizer assim, dessa história. E aí, já no inicinho também eu marquei, eu assinalei, essa tua perspectiva histórica, que ela se debruça sobre as micro-relações de poder, não sei se a gente pode dizer assim, as estratégias, como tu colocas, né? E esses sujeitos que são protagonistas, embora não se trate um romance, e é isso que eu achei incrível, assim, não é um romance, mas tem essa linguagem diferenciada, e a gente tem aqui sujeitos que são trazidos como protagonistas, como personagens reais de uma cidade, mas não só, né, porque muitos vieram de outros lugares para cá, também pode falar um pouquinho sobre isso, mas essa tua sensibilidade de algo que tira um pouco do ranço acadêmico também, porque eu tenho uma formação na academia onde alguns dos teóricos no jornalismo, estou fazendo um gancho com a minha trajetória também, são aqueles que são colocados como, ó, esses caras aqui são os caras que tem que seguir essa linha aqui. E eu vi que tu, de alguma forma, quisesse fazer um outro caminho, ou um caminho que não foi nem tanto uma escolha, mas muito mais trabalho da tua pesquisa. Tem como tu falar um pouquinho sobre isso, sim, essa trajetória que tu fez no percurso, né, da pesquisa, que tu partiu de outras referências, diferentes acho que da historiografia mais tradicional, marxista, né, tu foi para um outro viés, e dessas micro-relações que trazem um protagonismo. Isso eu achei fantástico. Assim, cara, eu acho que a poesia, a literatura, elas são fundamentais, né, para enxergar esse mundo de outras formas. Né, e a perspectiva acadêmica, ela muitas vezes racionaliza demais, inclusive o cotidiano, né?
Eu lembro que uma das queixas na minha turma de faculdade, não sei se vocês passaram por isso, né? Que alguns colegas chegavam dizendo assim, eu chego e eu chego hoje na minha família e não consigo conversar com a minha família. Mas não é conversar sobre questões morais, era justamente isso, já ficavam se achando intelectualizados, né? Como se tivesse tudo mudado. É o contrário, cara. A universidade é um instrumento para a gente transformar esse mundo, né? Então, assim, a minha mãe, a Júlia, ela sempre provocou muito a gente a ler, né? A gente cresceu com uma pequena biblioteca em casa, pequena mesmo, mas com referências, e referências, inclusive, de muita literatura escrita por mulheres, livros sobre história de mulheres, sobre ditadura. E isso foi se agudizando durante a minha formação como gente, né? E durante a faculdade eu fiz parte de grupos de pessoas que gostavam muito de poesia, cara. A gente saía, pode parecer bobagem isso, mas a gente saía para beber nas ruas, né? Já era uma época mais tranquila. E a gente ia lendo, por exemplo, as poesias do Lobo da Costa. E ficava viajando naquilo, assim. Né? Tem aqui, inclusive, uma poesia. O Lobo, né? Que essa figura que foi também, a sua representação foi extremamente elitizada, né? E ele era uma figura do tempo, né? Cheio de contradições, mas era um camarada extremamente revolucionário, né? Na forma de sentir o mundo, na forma de pautar também, ele não pautou radicalmente a política, pautou a abolição, mas ele fundamentalmente pautou a hipocrisia das elites. Esse poema aí que inaugura o livro, ele está falando da hipocrisia dessas elites, né? Total, né? E aqui tu faz uma referência também na dedicatória, né, que isso também chama a atenção, agora fazendo isso. Claro, para Júlia, Clair e Tauê. Isso. Né? E são teus filhos, acredito? Não. Mãe, pai e irmão. Ainda não existiam os filhos. Não existiam os filhos, então é uma gafa, mas os próximos com certeza tem. Esses próximos já tinham. Para os teus filhos, né? Depois a gente vai falar no finalzinho também sobre os outros livros. Sim, tranquilo. Pai, mãe e irmão. E aqui tu fala, aos homens e mulheres invisíveis na sociedade e na história, e para todos aqueles que acreditam nos seus sonhos e que vão à luta. E aí aqui o protagonismo que eu estava te falando também, né? Pessoas que são invisíveis, invisibilizadas, que não tem... O próprio Lobo da Costa, agora fizesse uma referência, para nós aqui de Pelotas, da região, é mais conhecido, mas em muitos outros lugares ninguém ouviu nem falar, né? Por isso que é legal também a gente trazer esses autores. Já o Simões Lopes Neto, não, já tem uma abrangência maior, mas acho que não são, ainda assim também não é tão conhecido, tão divulgado o trabalho. Né? E agora, vendo esses protagonistas aqui também, identificando porque tu dá nome aos sujeitos. Exato. E aí eu imagino que foi um trabalho assim, para te... Bom, te faltou perna de alguns lugares que tu queria buscar algumas documentações, né? E dinheiro também na época. Faltou porque na época, os acervos, Eduardo, hoje é uma barbada. Hoje tu chega e fotografa o acervo. Hoje tem muita coisa digitalizada. É como fazer a universidade na época. Na época era xerox. A biblioteca do Instituto de Ciências Humanas ainda era uma biblioteca da década de 80. Sim. Nós tínhamos as alternativas que os professores e professoras realizavam por fora, que era conseguir doação de livro, comprar livro, e colocavam lá no núcleo de documentação histórica, por exemplo. Nós saíamos para um evento, né? Nós íamos para a biblioteca para xerocar coisa que a gente não tinha aqui. Então era tudo mais lento. Então, assim, literalmente era grana. Esse livro de TCC, eu vim de uma família que, cara, me deu muitas condições, tá? Mas teve outras condições que eles não puderam dar na época, né? E esse livro foi feito na estrada, pegando carona indo e voltando. Na época que a BR era uma faixa só, eu conto isso sempre. Por quê? Porque era muito difícil. Até a minha geração, poucas pessoas tinham ido fazer pós-graduação. Porque tu tinha que bancar isso, cara. Tá? E aí, hoje não, hoje já tem uma pós-graduação aqui na UFPEL, tem uma pós-graduação em Rio Grande, está tudo mais perto. Né? Houve um grande incentivo, eu no doutorado usufruí, no mestrado cheguei a pegar também, mas usufruí do recurso à bolsa, isso era investimento do governo na época. Então, assim, por isso que eu não consegui percorrer esses lugares, era investimento, cara, isso é interessante ser dito. Hoje, cara, os trabalhos em história hoje estão tão interessantes também, que a meninada dá conta de diferentes acervos de casa. Isso é uma loucura. Eu só não queria perder o fio da meada da tua provocação. Primeiro, assim, eu quero falar do quanto a literatura, ela provoca a narrativa em história, não só a minha, isso aí é uma tradição já, né? Mas é interessante pensar que nem a figura que eu estava comentando do João Simões Lopes Neto. E é muito interessante porque esses autores, eles foram
em suas épocas, extremamente... eles enfrentaram a sociedade, tiveram que pagar por isso, tá? O Simões também, né? O Lobo da Costa nem se fale. E aí, depois de um tempo, as elites se apropriaram e, logo depois do falecimento, da morte do Lobo da Costa, né, monumentalizam a figura do Lobo da Costa e o cara morreu do jeito que morreu. E aí fazem uma versão romantizada para o uso das próprias elites. Então é isso, vira um pedestal, sem contradições, idealizado, né? Lá no passado, na verdade, morto. O Lobo da Costa, João Simões Lopes, né, mortos, sem sentido do presente. Vai lá e faz a laudação do sujeito. E aí o Simões é muito massa também, porque o Simões, cara, ele estava observando as histórias dos grupos populares, né? Eu acho que é o Blau, né? Tem uma passagem, não me lembro qual dos pontos é, mas acho que é o Blau, não lembro. Eu sei que chega um menino e está observando dentro de uma cocheira, eles estão lá trabalhando com gado, acho que estão fazendo a doma, não lembro. E o gurizinho chega pro peão e diz assim, bah, que coisa massa, o guri, o filho daquela família proprietária. Bah, como eu queria ser que nem vocês, o peão para pegar o bicho. E o peão olha para ele e diz assim, tu não queria ser que nem eu. Agora eu vou te contar porque tu não queria ser nem eu, ser como eu. E aí faz uma crítica social. Assim. Cara, o Simões Lopes Neto estava ali, estava acompanhando as mulheres negras, as mulheres africanas, os homens africanos, indígenas, os grupos populares como um todo. Então, assim, a gente tem várias formas de ler essas narrativas. Tá? E isso é sensacional. Isso é tornar esses sujeitos vivos, né, fazendo muito sentido para o presente. E escrever história, já há algum tempo, também propor outra narrativa. E foi o que eu tentei fazer aí, mas eu acho que ainda era muito novo. Pretendo um dia melhorar. Porque escrever de uma outra forma, que tu atrai o público, que tu trabalha as tuas sensibilidades, e a partir de um princípio também, que tu está escrevendo a tua versão sobre aquela história. Não há uma história, não há. Tem gente que se agarra no documento e diz assim, este documento é a história, não existe isso. E nós vamos criar diferentes narrativas. Se chegar hoje o Eduardo e pesquisar a Forca em Pelotas, eu tenho certeza que ele vai fazer um trabalho bárbaro e com outra abordagem. A história não acaba. Então, a literatura ela nos fornece isso, uma escrita melhor, dialógica, sensível, que enxergue a subjetividade dos indivíduos. Né? Algo que, por exemplo, na época, ainda engatinhava. A produção em história estava muito naquela perspectiva, né? da base da superestrutura, né? Ou seja, né? Falar de sistemas, de grandes coletivos. E a gente começa a observar, já com uma tradição que vem há muito tempo, né, Eduardo? Dentro da história você tem um impacto do revisionismo dentro do marxismo britânico, né, da obra do Edward Palmer Thompson, né, depois que o Khrushchev, né, quando eles assumem, né, as contradições da União Soviética, vão haver rompimentos dentro dos antigos partidos comunistas. E isso afeta a história, né? Afetou muito na época essa geração do Hobsbawm, do Thompson, e principalmente o Thompson vai pensar numa outra perspectiva teórica do marxismo. Depois você trabalha a microhistória, fundamentalmente a microhistória italiana, né, com Ginsburg, com Giovanni Levi. Eles estão ali mostrando que o tempo inteiro trabalhar na perspectiva das estruturas, primeiro nós vamos começar, de forma viciosa, a criar categorias analíticas que são enrijecidas, que vão acabar se tornando até maniqueístas para olhar a vida dos indivíduos. E os indivíduos começam a evidenciar o quanto eles montam essas estruturas. Que é a provocação do Thompson sobre classe, né, velho? Sim. A classe, ela está colocada, a construção de uma identidade de classe, né, ela está colocada na experiência histórica. Ela tem que fazer sentido para os indivíduos, eles têm que compartilhar, ou gerações compartilharem os mesmos espaços de trabalho, as mesmas condições, as mesmas, inclusive, né, as mesmas perspectivas, né, de códigos culturais, seja como você queira falar. Inclusive, radicalmente, hoje em dia, a gente entende que dentro da escravidão, né, que por muito tempo não podia haver uma sociedade de classe, né, tradicional, sim, né, sim, houveram muitos movimentos de classe. Recentemente, o João José Reis fez lá a greve de 1857, que ele evidencia isso, ele já tinha evidenciado com os malês, uma linha interpretativa, né, de trabalhar a perspectiva classista na história lá nos malês, mas não ficou nesse modelo rígido. E é assim que eu tentei fazer aqui também, cara. Tá? Então,
provocação da literatura dentro da narrativa da história mexeu com todo o nosso olhar. Então você quer escrever história, vai ler literatura, vai ler poesia, vai ouvir música. Né? Já dizia o Jung, né? A arte ela é libertária, ela já dizia o Jung, ótimo, né? Mas pensar a arte como liberdade, como essa manifestação da nossa essência, né? Da nossa... Enfim, viajei um pouco, mas eu acho que é isso, assim, é por isso que eu me detive tanto nessa introdução. Ela poderia ser melhor. Eu era um jovem, mais jovem do que sou hoje, né? Como diria. Mas eu imagina, né? 2005 tu comecei a escrever, 2007. E aqui para quem não sabe ainda, né, não tá um pouco por fora, esse livro ele tem um recorte de 1830 a 1857, né? E aqui essa é a questão central que está também no título, né? Polícia, pena de morte, correção em Pelotas. Uma outra questão que eu levantei lá é essa ideia de correção também. Sim. Em Pelotas. A gente está pensando na questão de um processo em que, bom, tu faz referência aqui como eram tratados os escravos de outras regiões, agora tu fez referência ao próprio Nordeste, lá, Bahia, quando enviavam para cá, e isso aqui está bem no início do teu livro, que eles eram enviados para Pelotas como forma de punição, né? O vínculo que tem, que às vezes a gente nem imagina, entre negros que vinham do Nordeste para cá, para serem punidos para ficar aqui nas charqueadas, através dessa ideia de que eles iriam, talvez até, geralmente líderes, né, tu fala, são grandes lideranças lá, e aí para dar o exemplo, bom, manda eles para lá, para o Rio Grande do Sul, manda para Pelotas, aquele frio horroroso, aquelas condições de saúde, e aí depois vem essa ideia liberal, que tu aborda muito bem também na tua obra, de se criar, em vez das prisões, em formato de calabouço, uma ideia mais humanizada, né? E aí se cria o termo correção. E aí, bom, lendo a obra a gente vai ver o que foi que aconteceu, mas tu podia falar um pouquinho também sobre isso, a realidade dessas pessoas que eram encarceradas naquele período, o que elas vivenciavam ali da teoria dos ideais iluministas, do liberalismo clássico, para a prática, aqui numa experiência real, concreta, na cidade de Pelotas. Ah, ótimo. Tem um trabalho, cara, de um camarada, que além de um grande amigo, para mim é uma referência nacional, né? Que ele é professor aqui da Universidade Federal de Pelotas, que é o Jonas Vargas. A tese de doutorado do Jonas fundamenta, assim, de uma forma muito contundente, essa perspectiva, vamos dizer assim, olha, vou usar essa expressão, mas assim, dentro do nosso parâmetro aqui, mas essa perspectiva cosmopolita, que era a experiência histórica da nossa região. Era uma história extremamente conectada. Ela era conectada com outras regiões do país, mas era conectada com o Atlântico. E isso é fundamental para entender que há muito ainda para escrever e pesquisar. Tá? Então, os malês, por exemplo, é sensacional. Vou começar por aí, né? Então, a gente sempre ouviu falar, ficou na memória da cidade, isso é muito interessante, né? Aquela perspectiva do polo, das memórias subterrâneas. Tem coisas sendo ditas há muito tempo. A comunidade negra, o povo negro de Pelotas, guarda muitas dessas memórias. Elas sempre foram ditas. Mas aí precisa a universidade ir lá e comprovar essas coisas. Então esses contatos com a Bahia, com os malês, isso estava na narrativa. Eu lembro muito do mestre Batista falar isso em conversas conosco lá na Baronesa, entrevista que ele nos cedeu. Então isso sempre foi colocado. Mas vamos lá, os malês. A gente encontra a documentação, cara. A Câmara Municipal sendo avisada. Olha, estão vendendo os malês aí para a região. Inclusive documentação oficial, né, que os camaradas na hora da venda deveriam declarar, argumentando, então comprovando que esses camaradas que estavam sendo vendidos para cá para o sul não estavam envolvidos no levante. Isso o Paulo Moreira encontrou recentemente. Então tem uma documentação que evidencia, né? E aí o quanto muitos desses homens foram sim vendidos, né? E mulheres também foram vendidos para cá, provavelmente, né? Que muita gente foi presa, né? Na experiência dos malês, e a gente não sabe, né? Porque não há ainda nenhuma documentação específica, o sujeito esteve envolvido, né? Mas, por exemplo, se a gente pegar o Manuel Padeiro, 1834, 1835, tinha a experiência na mesma conjuntura, né? E essa perspectiva toda das revoltas da década de 30, vou tentar chegar na tua questão, só tentei falar um pouco, né, dessa história conectada nossa, né, com o Atlântico. Aliás, antes de entrar nessa pergunta específica, acho que eu vou pegar um gancho aí, que
Desde aquela época, tem uma outra provocação que tem nesse livro que é fundamental, que hoje ela já foi abraçada. Mas por muito tempo se trabalhou Pelotas de forma muito maniqueísta. Ou era uma ilha de costumes europeus, né? Que é conhecido, mas é conhecido, né? A Paris e tal, do sul. Ou uma região com penitenciários escravocratas, né? E aí tem que ter um certo cuidado, né? Então, por exemplo, assim, é evidente, o sistema, o modo de produção da charqueada é extremamente perverso, né? Extremamente calculado, né? Era uma máquina de produção contundente e que agregava uma exploração, uma violência muito grande para os trabalhadores, né? Agora, fazer como alguns pesquisadores e pesquisadoras fizeram, de pegar alguns relatos de viajantes que eram brancos, europeus, né? Com esse olhar já direcionado, né? Esses caras chegam aqui, deixam relatos de que, olha, era perfeita a vigilância da charqueada, era perfeito o sistema. Pegar e comprar isso e colocar essa leitura sobre a experiência histórica, né, de negros e negras, africanos e africanas, tá? Nossos antepassados, para mim, é liquidar o protagonismo dessas pessoas na história. Por quê? Aí é interessante. Isso eu falo num outro livrinho, que é o Palácio das Misérias, que foi minha tese de doutorado. Havia muitas instituições de policiamento aqui em Pelotas. Muitas, como em qualquer lugar. Ora, aqui tinha Guarda Municipal Permanente, tinha a Força Policial vinculada à província, tinha Capitão do Mato, tinha o Exército, tinha a presença também da Marinha. Vamos pensar que a Guarda Nacional, eram muitas instituições. E mesmo assim, né, o tempo inteiro, a classe senhorial está argumentando. Esses homens e mulheres, escravizados ou escravizadas, ou até mesmo livres, passam circulando, passam fazendo as suas práticas culturais, passam experienciando a rua, né, a sua vida. Isso era um problema, né? Quando você pega um único livro que ficou da antiga cadeia, né, que é específico para os escravizados, né, que está na biblioteca pública aqui pelotense, você pega lá o livro e um dos crimes que mais chama atenção é preso por andar fora de hora nas ruas da cidade. Olha, gente, se é um dos crimes que mais chama atenção, é evidente que mesmo que senhores e senhoras estejam o tempo inteiro policiando, violentando, reprimindo, essas pessoas nunca deixaram de executar a sua vida como gente, como pessoas, né? Chegou um momento, inclusive, que alguns historiadores disseram assim, olha, escravizados eram tratados como bicho e assim se enxergavam. Você pega a obra do Fernando Henrique Cardoso, o Fernando Henrique Cardoso diz assim, textualmente. Era um recurso que ele tinha metodológico para a época, mas não dá para pegar esse troço e colocar usar ele até hoje. Então ele dizia, a partir da perspectiva da anomia social, vinculada do Caim, olha, o camarada era tão violentado que acabava introjetando a violência e não se reconhecia como gente. Jamais essas pessoas que viveram como escravizados deixaram de se enxergar como gente. E aí, tem um historiador que eu acho bárbaro, sempre repito isso, porque para mim isso é um princípio, que é o Flávio de Santos Gomes. O Flávio Gomes, ele traz é um conceito, né, uma categoria, talvez, mas é um recurso para a gente pensar essa vida toda, né, subversiva dessas populações todas, né, como nós somos hoje, né, porque hoje é um sistema também que nos regula, que nos oprime, e a gente está aí sempre fazendo provocações. Mas a ideia dele é o campo negro. O que é o campo negro? É justamente esse conjunto de relações, né, entre o povo negro, comunidades indígenas para outras localidades que isso foi inferido, né, aqui também havia, né, obviamente, né, mas é um conjunto de relações para você amar, cultuar a sua religião, para você dançar, celebrar datas importantes, seja o que for, tá? Qualquer coisa simples da nossa vida, que passava ao largo dos olhos dos senhores. Tá? Então eles ficavam loucos para reprimir, mas não conseguiam encontrar. Quando encontravam, a gente tem esses registros. Acho que o caso do Manuel Padeiro ele é exemplar para abordar essa perspectiva do campo negro do Flávio Gomes. Né? Por quê? Tem uma documentação muito bacana na Biblioteca Pública, aqui de Pelotas, que é uma correspondência da Câmara de Vereadores para a Guarda Nacional. Né? E a documentação diz o seguinte, ora, a gente está observando por qual motivo as guarnições que são enviadas para a Serra não conseguem abater o quilombo do Manuel Padeiro. Né? Por quê? Porque vocês, quando fazem as orientações
para os guardas nacionais, vocês estão fazendo na frente dos seus próprios escravizados. Né? E, obviamente, essas informações corriam. Né? E isso é muito bacana, porque essa circulação de informação a gente encontra nos dois processos criminais que são foco da experiência do Mano Padeiro, a gente encontra isso o tempo inteiro. Né? Pessoas que trocavam informação, alimento, armas, né? Na Serra, né? Aqui também, na região das Charqueadas, né? Na Boa Vista. E esse Campo Negro, que estava presente então na corrente de informação, evidencia a experiência histórica muito mais complexa, né, de africanos e africanas que viviam em escravidão e aqueles povos, aquelas pessoas que viviam em liberdade. Né? Então acho que é muito bacana entender a cidade de Pelotas numa outra proposta de história. Desde esse livro, aí, já naquela época, e a gente continuou trabalhando isso, e é uma expressão que já é utilizada, né, por outras pessoas, é pensar a cidade então, de Pelotas, a sua experiência histórica como uma encruzilhada. Né? Eu trago no início aqui, diferentes documentos evidenciam quantas autoridades policiais estavam preocupadíssimas, né, com os carreteiros que faziam comércio do interior, né, com o pessoal que chegava pela via fluvial, né, muitos trabalhadores escravizados, aliás, né, tem um artigo que eu escrevi com o Vinícius Pereira de Oliveira, que é professor aqui no IFSU, que está num livro recentemente publicado aqui pelo pessoal do UFPEL, pelo Aristeu, que a gente fala dos marinheiros especificamente. Né? O trabalho na água, ele era direcionado para os escravizados. Né? Então é muito interessante. Então, aqui a Câmara Municipal se queixava dos carreteiros, né? Do pessoal que trabalhava nas águas, enfim, era uma encruzilhada, né? Era uma região, pessoal que vinha trazer gado, né? Para o abatimento das charqueadas. Então era uma região muito subversiva. E aí se queixavam porque não conseguiam policiar essas pessoas. Então era um caldeirão de experiências históricas. Né? E isso a gente está tentando ainda observar. Um dos recursos, uma das fontes, são justamente os registros policiais ou judiciais. Né? Que é quando, então, obviamente, né, o sistema enfrentou essas pessoas que, teoricamente, teriam se envolvido com o que era, na época, entendido como crime. Né? Por exemplo, né? Lutar por sua liberdade, reagir porque está passando fome, frio, não tem roupa, como muitos escravizados fizeram, na época era crime. Né? Hoje essa condição a gente já relativiza, né? Se opõe, e justamente crime é a imposição da escravidão. Né? E é interessante pensar então essa cidade na perspectiva da encruzilhada, na potência da encruzilhada, e aí pensando mesmo, né, as religiões de matriz africana, o Batuque, né, pensar então a questão da fertilidade da experiência histórica, pensar a perspectiva de que a gente ainda tem que entender a vida dessas pessoas como uma forma também de se enxergar melhor hoje. Né? Então, assim, por exemplo, tem um papo que eu acho que é terrível. Até hoje a gente é ensinado de que a população brasileira é passiva. Nós nunca fomos passivos. Isso é uma leitura. Né? Nós sempre tivemos muitas pessoas resistindo no seu cotidiano ou em grandes organizações, revoltas, seja o que for. Essa cidade, desde o início, foi subversiva. Esses indivíduos enfrentaram a lei, a ordem e a imposição dos interesses, né, dos senhores de escravizados desde o princípio. Então é uma cidade subversiva. Entendê-la como encruzilhada é entendê-la nessa potência da experiência histórica, e que vai tornar fértil para nós pensar o hoje. Né? Na minha opinião, pode ser por aí. Aqui, como a gente falou no início, né, são 3 pontos centrais. Falou um pouquinho sobre a questão do aparato repressor, a polícia, né, várias formas de policiamento. Falou da casa de correção, das casas de correção, desse modelo liberal, assim, de uma ideia de se mudar isso. E aí tu vai caminhando, né, com essa narrativa, trazendo essas diferentes experiências, dando nome a esses personagens, que eu achei muito interessante também, para chegar na ideia da cor da forca, né? Quem é que ia para a forca. Isso seria legal tu falar um pouquinho também. Quem foram essas pessoas, quem foram esses personagens que acabaram indo para a forca e o porquê disso também dentro desse contexto todo que tu está colocando para a gente. Ótimo, Eduardo. Eu acho que esse material chama muita atenção por isso, pela tragédia que é essa história. Né? Porque o que acontece? Né? O Brasil, então, se torna independente, se firma como Estado Nacional, e, obviamente, né, as elites fazem todo um manejo para, por um lado, absorverem as concepções liberais, os ideais liberais, né, apesar de se constituir ainda como império, era um império constitucionalizado, né, e manter a escravidão.
Então, teoricamente, você vai dizer assim, mas é contraditório, né? Pensar a perspectiva liberal de sociedade e a escravidão, teoricamente. Mas neste país, as elites manejavam e nada disso foi contraditório. Inclusive a ideia do direito à propriedade, né? Os próprios escravizados. Então essa contradição, né? Aparente contradição, foi adaptada, né? Pelas elites e foi extremamente perversa para o conjunto da população. Então era um país que criou um Código Criminal em 1830, tinha uma Constituição em 1824, um Código de Processo Criminal em 1832, né, que regra a sociedade, que reconhece, né, os direitos dos indivíduos, mas que obviamente era sustentado um grande contingente populacional que vivia submetido à escravidão. Uma perversidade, né, que é por isso que a gente debate tanto a perspectiva das ações afirmativas das cotas raciais. Né? Por quê? Porque há de se reconhecer, é fundamental que se reconheça que o Estado Nacional Brasileiro é culpado. O Estado Nacional Brasileiro bancou esse sistema junto com as suas elites e deve pagar. Tá? Deve pagar reparação. Mas voltando, né? Bom, era um império escravista constitucionalizado com princípios liberais. Maravilha. Aí como é que vem a questão da forca? Né? A pena de morte permaneceu. Tá? A pena de morte, então, que era vista como simbolicamente um grande exemplo de perversidade do antigo regime, do poder, né, autoritário do rei, mas aqui permaneceu. E ela permanece justamente para isso, para o controle da escravidão. Beleza. Então, no período regencial, né, muitos projetos políticos, isso desde a Constituinte de 1823, né, a Constituição de 1824 é um golpe da figura de Dom Pedro I com as elites, mas o debate sobre a Constituinte aqueceu até com os setores populares, é muito interessante. Hoje tem uma bibliografia que mostra isso. Então há debate sobre Brasil, sobre cidadania, inclusive a libertos ao povo negro, desde o princípio desse Estado Nacional. Isso é fundamental, não há passividade. Há sim um acobertamento dessas experiências históricas. Mas vamos lá. Né? Durante a regência, muitos projetos políticos ficaram em disputa entre as elites, elites regionais, elite nacional, mas também muitas revoltas de pessoas escravizadas ocorreram. Né? Aqui em Pelotas, pensar a experiência do Manuel Padeiro, o coletivo do Manuel Padeiro é sensacional, e a gente tem duas grandes que estouram, né? Que uma é Carrancas, em Minas Gerais, em 33, e Malheiras, em 35, em Salvador. Essas duas, elas incendeiam, né, uma preocupação das elites. E aí as elites propõem mexer, tá, num assentamento jurídico que justificava a pena de morte. Né? E aí o que eles fazem? Né? Eles constituem a famosa Lei Horrenda, que é a Lei de 10 de junho de 1835. A Lei Horrenda, ela simplesmente simplifica a pena de morte, a forca, perdão, a execução da pena de morte às pessoas que viviam em situação de escravidão, tá? Ao povo negro. Tá? Então, na Lei de 10 de junho, por exemplo, não bastava mais a unanimidade do júri, bastava 2/3 do júri, o camarada não tinha direito a novo julgamento, não tinha graus de culpa, ou seja, o sujeito era condenado, né? Um absurdo. E a lei ela radicaliza, porque ela vai dizer o seguinte, estarão sujeitos à pena de morte os sujeitos que matarem senhores, feitores ou familiares desses, mas não só matarem, né? Atentarem contra ou até mesmo ferirem. Ou seja, é uma justificativa legal para simplificar, né, a execução. Né? E aqui em Pelotas a gente justamente observa isso. Por isso que chama-se a negra forca da princesa. Até na internet às vezes aparece a negra força. Não é força, é a negra forca da princesa. É uma provocação, que a forca tinha cor. Aqui, como em outros lugares do Brasil, né, não houve nenhum branco executado. E aqui em Pelotas foram todos escravizados. Né? Aqui tem um registro, acho que de cerca de 6, 7 pessoas que foram para a forca, né? Mais 2 execuções que a gente tem o registro da armação da forca, mas não o documento final que registra a execução. E a gente tem casos também que processos crimes, que há a definição do julgamento pela pena de morte, mas a gente não encontra nenhum documento. Ou seja, é interessante pensar que provavelmente as execuções foram em maior número. Né? E cada pessoa que foi executada tem uma história. A minha ideia era essa: mostrar as histórias das pessoas.
não é o sujeito, não é qualquer um que foi enforcado. Tem uma história de vida, né? Tem uma contradição do sistema, tem uma perversidade do sistema. Né? E acho que por isso que chamou tanta atenção Eduardo na época. Porque é isso, é mostrar essa faceta da sociedade hipócrita, dessas elites hipócritas, que passam décadas, séculos, e manejam seus interesses com outras pompas, com outros discursos. E aí, na mesma época, que eu não vou esquecer a tua pergunta, antes que eu perca o raciocínio, né? Olhem só, ao mesmo tempo que funcionava a pena de morte, que era aquela tipologia criminal lá do antigo rei, né, que os liberais, quando fundam, né, o Brasil é fundado, né, as referências, né, estamos agora finalmente com um Estado Nacional que respeita o direito, né, dos indivíduos, né, a liberdade individual. Agora não há ninguém que vai injustiçar o indivíduo. Né, não, agora o indivíduo tem direito a ser julgado, tem direito a se defender. Bom, isso para aqueles sujeitos brancos, né? Sujeitos negros escravizados, fundamentalmente, sem direito algum, nessa perspectiva democrática e liberal de viver em sociedade. Ao mesmo tempo, então, havia a pena de morte, radicalizada a partir de 1835, tá? E um outro modelo correcional era proposto nesse Brasil recém-fundado. Que é aí, por isso, que eu tive que analisar nesse livro, além da pena de morte, a prisão, né? Que seria a casa de correção. Então, desde o momento das lutas de independência do Brasil, alguns coletivos das elites, obviamente, pautaram a perspectiva iluminista, liberal. Tá? E uma delas foi essa, né? Um outro modelo punitivo. Um modelo punitivo que fosse rentável para as elites, para esse sistema capitalista. Ou seja, ao invés de pegar o Kaiowá e o Eduardo jogar na prisão, deixar esses caras morrer lá, é fundamental dar uma utilidade para esses camaradas, uma utilidade para o sistema. Aliás, a utilidade dos setores populares criminalizados pela lei, isso já existe desde o período colonial. Tá? A utilidade dos chamados vadios. Né? Você pega lá, Laura de Mello e Souza, na década de 80, falando das Minas Gerais, ela está mostrando que aquela sociedade não tinha nada de sociedade de oportunidades, de ascensão social por causa do ouro, né? Ela é extremamente hierarquizada e ela coloca lá, bom, mas esses grupos populares eram extremamente úteis, porque iam trabalhar nas obras do Estado, construindo presídios, etc. E aí, na época, aqui no início do século XIX, esses ideais são manejados de uma forma mais contundente, nessa perspectiva liberal. E existe um conjunto de liberais dessas elites nacionais que criam uma sociedade chamada Sociedade Defensora da Liberdade e Independência Nacional. Posso estar errando o nome. Tá? Mas a Sociedade Defensora, ela articula um outro projeto punitivo no país. É muito interessante. Então a Câmara recebe documentação da Sociedade Defensora, mas isso se espalha. Né? E é o que forma os primeiros projetos de casa de correção. É muito interessante que Pelotas abre a sua casa de correção em 1832 já. Né? Um período assim, muito ainda recente da independência. Né? E aí o modelo da casa de correção, sucintamente, é o seguinte, né? É dar utilidade para esses presos, né? O discurso da utilidade. Né? Então, o sujeito vai ficar regenerado e será útil à sociedade. O que o sujeito fazia? Ele ia para uma prisão que ele teoricamente teria melhores condições de salubridade, mas ele teria o seu tempo totalmente controlado, o tempo da fábrica, tá? Ele teria que ser penitente a Deus, ele teria que estar o tempo inteiro temendo ser punido, e isso é fundamental, entender que Deus está dentro da prisão para regrar e punir. Tá? As oficinas de trabalho, para o sujeito aprender um trabalho específico, obviamente, que é a submissão à lógica do trabalho, né? Sobre o discurso de que o sujeito vai ter uma melhor qualificação para o mercado, e esse sujeito depois é entregue para a sociedade. Essa era a utopia. Muitas casas de correção só serão terminadas 30, 40 anos depois. A gente tem casas de correção, né, que foram assim, tidas como exemplares, né, as grandes capitais do país, inclusive pela Porto Alegre. A antiga casa de correção ficava ali do lado da usina do gasômetro. E as pessoas vão para lá e não sabem que existia aquele monumento da barbárie. Tá? E aqui também, aqui existia o monumento da barbárie, que botaram abaixo, mas a casa de correção de Pelotas funcionou em 1832 e com o tempo ela logo perdeu o nome de casa de correção, continua a ser chamada de cadeia, porque ela não comportou nada disso. Ela era extremamente insalubre, ela não tinha oficina de trabalho, não tinha nada daquilo que eles haviam previsto.
ela servia fundamentalmente para aquilo que as elites queriam, que era cessear, né, qualquer possibilidade de resistência, de circulação, etc., fundamentalmente dos grupos de trabalhadores e trabalhadoras escravizados, mas também dos outros setores populares. Era um espaço mesmo corretivo, punitivo no seguinte sentido: o sujeito vai para lá, né, vai ser violentado, né, vai ficar um tempo e depois ele é colocado em liberdade. Alguns indivíduos que acabavam se envolvendo em enfrentamentos, né, e que aí as elites julgavam como extremamente simbólicos, né, para punição, eram encaminhados aí para Porto Alegre, né, e ficavam lá. Aliás, nos livros da antiga Casa de Correção de Porto Alegre tem muitas pessoas que saíram daqui de Pelotas, né, foram enviadas, pelo amor de Deus, né, para cumprir pena lá, e a gente descobre as histórias e tem até algumas fotografias, muito interessante isso, mais já no final do século XIX, já na virada do século XIX para o século XX. Então essa casa de correção aqui está existindo no mesmo época que a pena de morte, que era específica em Pelotas para a população escravizada. Então aí você tem um modelo liberal e o modelo do antigo regime, a perversidade, essa contradição, né, que era o sistema da escravidão e que foi o século XIX aqui no país. Então, cara, tem pelo menos mais... Bom, eu por mim ficava aqui tendo, para mim, uma aula, né, uma honra, assim, um prazer conversar contigo, porque tem uma coisa que é interessante, tanto na fala do Kaiowá quanto na escrita, né, que é um pesquisador que fez um trabalho árduo, que a gente consegue perceber o teu interesse a fundo, mas tu não é um cara que, a gente sabe que você tem muito dentro da academia assim, infelizmente, não é um cara que é prepotente, assim, ensinando o teu conhecimento, então a gente te ouve com prazer, assim, vai aprendendo contigo, uma verdadeira aula, que tenho certeza que todo mundo vai concordar, e já aguça muito a vontade de ler o livro. Isso talvez seja um problema bom, mas já o pessoal, antes mesmo do vídeo aqui, já vinha perguntando como faço para comprar o livro, como faço para adquirir o livro, e o livro parece que agora acabou, né? Então quem tem, quem não tem que vir do Sebicário, só tem um, é meio isso. Ou vai na internet, que pela internet, pelo estante virtual, talvez consiga, depois a gente tem que ver para botar o link aqui, enfim, o pessoal que se interessar. Mas então é isso. É outra questão em cima de tudo que tu está dizendo, assim, né? Então, primeiro essa de como vai ser essa função do livro, se realmente não tem mais a oportunidade de adquirir ele, ou se tem o teu texto disponível na internet, e as tuas outras obras, né? Para te falar um pouquinho. E essa questão, tudo que tu falou, ficou me remetendo ao Brasil de hoje, né? Porque aí vai me olhar um pouco pessimista também, desencantado com uma série de coisas, assim, principalmente a institucionalização da luta política, para mim, hoje ela já não tem aquele caráter que de início tinha, né? Hoje eu vejo muito mais, e aí também me chama muita atenção o que tu trabalha com ideia de resistência, né? Muito interessante, porque isso até hoje se mantém de outras formas. A gente poderia dizer, não sei, essa questão, que não tem o que a gente comemorar, o que a gente pode... Tu falou agora há pouco das cotas, mas dentro da própria perspectiva de polícia, a pena de morte, talvez não oficializada, mas essa ideia de correção desse sistema carcerário hoje, que ele é essencialmente negro. Aqui tu traz um levantamento, que era o levantamento da época. Eu não vou achar aqui, trouxe essas observações, mas hoje parece, ainda, obviamente, a população negra é a população majoritariamente encarcerada, e talvez o que tenha mudado é o crime, né? Que hoje parece que é o tráfico. Posso estar cometendo um erro também, mas qualquer coisa pesquise, através do tráfico de drogas. A gente vai entrar num outro debate, mas eu queria saber a tua opinião em relação a isso. Alguém que estudou, foi a fundo, pesquisou esse momento histórico da escravidão para os tempos de hoje. Tem um monte de coisa na tua pergunta e tem várias delas que eu estou para pegar aí. A primeira é a seguinte, sobre o livro. Isso foi uma coisa muito legal na época. O Alexandre, né? Alexandre foi uma figura muito importante, né? Por quê? Porque ele conversou contigo ali embaixo e ele investiu na ideia. Era uma utopia. E essa publicação, ela é simples. E a gente projetou ela simples, né? Que é uma coisa importante dizer para vocês. Quando a gente publicou ela em 2008, a dissertação de mestrado, ela está, né? Uma versão, né? Está na internet, é encontrável, né? O livro que está difícil de achar. Uma adaptação, outras coisas acrescentadas. Mas o Alexandre e eu, na época, a gente fez esse debate, né, sobre o mercado editorial. O quanto era o custo de um livro, o custo, né, o quanto o autor ganhava, né, o quanto a editora ganhava. E a gente mostrou que tinha como fazer um livro mais barato, mais acessível, e que tivesse uma qualidade, pelo menos, né, agradável.
né? E a gente publicou assim, então foi muito legal, cara. Que olha aqui, aí no livro tinha a antiga visão, artes gráficas, tem o Cervicária. Tem a imagem da capa também. Isso, aí que tá. Esse é o trabalho do Valder. Tá? Olha aqui, ó. Até que eu registro, Nativo Design. Então o Valder, o Emerson, assim, engajados. Então, tá nativo, a visões artes gráficas com a figura do Rubinho, que foi essencial, o Sebo. E aí nós mostramos para que podia ter um livro mais barato, e que inclusive podia fazer até, pelo preço bom, uma margem de lucratividade maior. Maior, não tão bom. E uma ótima qualidade do material gráfico. Né? Aí foi interessante que na época nós imprimimos 500, tivemos que reimprimir mais 500, e aí agora sumiu, vamos ver. Né? Já fazem 15 anos. Nos comentários. 15 anos, muito legal, né? Fechou agora, imagina esse tempo todo. E eu fico muito feliz porque é isso, vou insistir. É um trabalho que no final das contas ele está ecoando diversas lutas, diversas memórias, é uma síntese de tudo que a gente ouvia, conversava, e aí, claro, tem a minha dedicação para pesquisar a documentação que sustentasse essa abordagem, né? Mas sou muito feliz, cara. E aí, vamos lá. Tu me fez várias perguntas numa só. Outra questão as publicações, né? Não sei se tu tens como mostrar também. Posso. Porque eu fui presenteado, fiquei muito feliz, eu tenho já essas duas obras que tu vai mostrar aqui pro pessoal e pretendo fazer a leitura, só não tem como dizer para quando, mas pretendo fazer essas leituras e também trazer aqui, mas aproveitar a tua presença. Sim. Não sei se em outra oportunidade a gente pode conversar de novo. Claro. Se tu puder mostrar, porque são questões que de alguma forma elas dão continuidade à tua pesquisa. E é de meu interesse que circule, né? Até de doutorado virou o Palácio das Misérias, que é uma continuação da análise sobre essa cadeia aqui local, mas aí eu penso aqui também a trajetória, né, de delegados e carcereiros, que isso na época pouca coisa existia no Brasil, então pensa a trajetória desses indivíduos, pensar quem trabalhava nesses espaços, né? E aí eu faço algumas abordagens também sobre a história da polícia, muito interessante, eu mostro aqui, por exemplo, a forma como a polícia local se afirmava numa perspectiva de identidade em relação a quem vinha recrutado pelo exército, né? Então, quando entrava em confronto aqui o policiamento local com os soldados do exército nas ruas, né? Nas bodegas, na vigilância das ruas, havia assim uma analogia muito já preconceituosa na época, né? Para vocês verem como o sulista, né? A constituição do preconceito, ela é muito anterior, né? Já vem há algum tempo, ela é densa. Até o recorte histórico da continuidade ao livro, que a expressão era baianos. Então sempre quando um policial se referia a uma pessoa do exército, não importa de onde vinha, né? E geralmente vinham muitos, né? Do Nordeste, vinham do Sudeste, as pessoas eram recrutadas à força, né? E vinham aqui, obviamente, trabalhar para a instituição do exército, e aí todo mundo era baiano. Então uma referência pejorativa, né? Carregada em torno das populações do Nordeste. E aí o interessante, porque a gente observa nas obras do Rio Grande do Sul, que o baiano também, a palavra baiano é referenciada também muito vinculada à figura que não tem destreza, por exemplo, principalmente a montaria, não sabe montar cavalo, só podia ser baiano. Né? E aí, obviamente, o gaúcho, o discurso elitista da ideia do gaúcho superior às outras populações já argumenta, né? Que isso é sinal de covardia, quem não sabe montar cavalo é sinal de covardia. Então eu analiso isso aqui também. Tá? Esse livro está à disposição na internet para vender? Tem do Alexandre. Saiu pela Oikos. Mas teve a parceria do Alexandre também. Tá. E esse aqui é a segunda edição do livro sobre a experiência histórica do coletivo do Manuel Padeiro. Que tu citas no teu livro. Cito, né? E que, cara, eu escrevi junto com a Natália Garcia Pinto e o Paulo Roberto Stout Moreira. Particularmente, era um sonho o pessoal escrever sobre Padeiro. A gente achava que existiam coisas que não tinham sido ainda tocadas, ou pelo menos na abordagem, né? Poderia ser diferente. E eu, particularmente, não conseguia fazer um trabalho desse sozinho. E aí, cara, nós três nos juntamos, fizemos eu acho que é um excelente livro. Esse aqui é a segunda edição e ele está para baixar gratuitamente o e-book no site da Oikos Editora, vocês encontram lá. O título é Os Calhambolas do General Manuel Padeiro, Práticas Quilombolas na Serra dos Tapos, Pelotas, 1865. Esse livro que tu tinha me enviado o linkzinho ali, então o pessoal pode dar uma olhada na internet. Exato, baixem, muito legal. Essa segunda edição está muito melhor que a primeira, porque a gente reorganizou o livro, tem até a proposta de atividade pedagógica,
E a gente tem um desafio nesse livro, que a ideia era aproximar as fontes históricas de pessoas que não são pesquisadores ou pesquisadoras, ou seja, pessoal que não vai para o arquivo, né? O que a gente fez? A gente transcreveu os dois principais documentos que a gente acha que são os dois processos crimes. E aí a justiça, para condenar os indivíduos, ela tem que pormenorizar as situações. Então isso é muito interessante, a gente tem muita informação sobre essa grande experiência histórica do Tadeu, e aí, cara, metade do livro é as fontes que vocês podem acessar, que eu acho que é muito legal, transcritas, né? Eu tenho sim, né, cara, como qualquer outro pesquisador e pesquisadora, né, outros trabalhos, né, sobre o campo do pós-abolição, associativismo negro aqui na fronteira, os clubes negros na fronteira, o movimento operário negro aqui na região do Jaguarão. Trabalhei também com o próprio Paulo, outros textos. Tem um texto que eu gosto muito com o Paulo Moreira, que foi publicado numa revista Afroásia, que é muito legal, que é um caso de uma liderança afro-religiosa que é morta por um escravizado em fuga. E a partir dessa história a gente trabalhou o mundo afro-religioso, as conexões com o Atlântico. Vale a pena, esse é um artigo grande, cara, olha, bem grande, cerca de 40 e poucas páginas que vocês podem encontrar na internet. Né? O título... Depois, se tu quiser, tu bota na descrição, do vídeo, então vai Deixa eu achar aqui. Mas é muito legal, eu gosto muito desse material e ele circula muito pouco. Depois eu acho disponível na internet. Isso, também. Tá, aqui eu passo um linkzinho, eu boto isso. E aí, cara, Eduardo, eu queria te responder outras coisas, tá? Que é assim, tu falou de como eu enxergo a produção, por exemplo, da história nos tempos de hoje. Isso. E depois dos tempos de hoje. É muito legal, porque assim, as ações afirmativas no Brasil mudaram a universidade. Mudaram a universidade. Eu sou professor da universidade. E eu fiz uma universidade na minha graduação, frequentei como estudante, obviamente. E as coisas se tornaram diferentes. Muitas populações que não frequentavam a universidade passaram a frequentar. Né? E fundamentalmente, né, as pessoas que conseguiram acessar a universidade pelas ações afirmativas. E isso mudou a produção acadêmica. Hoje nós temos campos de pesquisa como pós-abolição na história, que pensa as vidas emancipadas em liberdade, né? A luta do povo negro por cidadania, os diferentes coletivos sociais negros, porque isso tudo foi extremamente provocado e produzido por historiadores negros e negras. Tá? Isso mexeu com a produção de história. Historiadores e historiadoras indígenas, e para aqueles pesquisadores brancos e brancas, foi fundamental, tá? Para serem provocados, para repensarem suas produções. Então hoje a universidade é bem diferente da que eu fiz. Na minha época, nós tínhamos várias pessoas que eram as primeiras gerações a se formar. Mas fundamentalmente, depois agora, né, com as ações afirmativas, isso se amplia muito. Então, você imagine, na produção intelectual desse país, mudou trabalharmos com as ações afirmativas. Trabalhar na perspectiva da inclusão, mudou os olhares, mudou os compromissos, mudou o comprometimento com a produção e história. Isso em todos os outros campos. Encerrar as ações afirmativas num país, né, que teve nas ações afirmativas a sua primeira política reparatória, né, de todo esse tempo de escravidão, é uma barbárie. E é emperrar, colocar um retrocesso em todos os avanços que nós tivemos. E isso só interessa a essa atual conjuntura, né, ao genocida do Bolsonaro, né, seus representantes no parlamento, nas prefeituras, nos estados, né, que querem sim, esses caras querem acabar, né, com todas as mínimas conquistas que nós tivemos. Né? O Attila Mbengue, né, vendeu pra caramba livro, né, com a tese, com a perspectiva de que o projeto colonial, ele continua, né, não é dele isso, é muito mais amplo, mas é muito interessante, né, que ecoou muito. Então o projeto colonial continua, né, extremamente perverso, barbárie. E esse governo representa tudo isso. Não é esse governo, esse conjunto de coletivos de governos e gestões. Então, eles querem acabar com as ações afirmativas porque eles querem acabar com essas perspectivas críticas da história do país. O que foi um absurdo do Bolsonaro se auto-homenageando com a medalha lá do mérito indígena, né? Que é uma tristeza, é uma barbárie. Isso é um genocídio epistemológico no campo da memória. E nós não podemos aceitar, né? Então eu acho que assim, ao mesmo tempo é uma conjuntura, e eu prometo que eu não vou encerrando, não. Já falei demais, é uma conjuntura, só pelo nosso tempo aqui, vou te falar aqui no espaço, uma conjuntura extremamente perversa,
perversa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que existem muitas resistências, muitos coletivos de resistência, que nem nesse livro. Existiram muitas resistências coletivas, mas existiram outros tipos de resistência, inclusive manter a própria subjetividade, como nós hoje. Mantemos a arte, a música, a literatura, a conversa. Manter a subjetividade é uma resistência num tempo tão ruim como hoje. Então eu vejo assim como uma conjuntura de retrocessos, mas com muita gente articulada, muitas resistências. É por isso que esses caras são tão contundentes. E não vejo momento assim, nenhum de recuo. Acho que será um erro, inclusive no campo das instituições. Eu acho que é um momento de perspectiva de unidade, mas a unidade também não quer, de novo, colocar cheque em branco para as elites. Ou a gente faz intensos enfrentamentos e sistematizamos intensos compromissos, apesar de que alguns coletivos nunca se comprometem com nada, vídeo golpe, né, da Dilma Rousseff, etc. Ou nós vamos continuar sendo derrotados aí por essa perspectiva fascista, genocida, que se coloca aí, inclusive como uma perspectiva divina, né, de Deus, que é um absurdo, uma aberração. Então eu vejo essa conjuntura com muita criticidade, com tristeza, mas por outro lado tem muita esperança porque tem muita gente resistindo e o sujeito literário é um. Vamos tentando resistir por aqui, né? Que é uma forma de fazer a nossa luta também. E eu achei, em torno do que tu estava falando, pensando também do que eu tinha colocado, que tu iria falar um pouquinho sobre a questão específica da polícia, da questão da pena de morte. Então, vou te pedir, aí eu também juro que eu observo, mas é mais para a gente poder trazer um pouco desse teu olhar como pesquisador para a questão específica da criminalidade, como que é essa questão do encarceramento hoje, porque eu vejo assim, olhando tudo isso, e a gente sabe que os meios de comunicação também têm uma forma, os meios de comunicação tradicional, de trazer essa questão da violência, que é a criminalização da pobreza, da pessoa em situação de vulnerabilidade, e não a complexa relação que leva à criminalidade, né, e o porquê da maior parte da população carcerária brasileira ser negra, o porquê da maior parte da população em situação de rua no Brasil ser negra. Né? Então, assim, como tem esse olhar histórico, né, seria interessante também falar um pouquinho, porque é recorrente, infelizmente, situações em que, já não sei nem se a gente pode mais falar de abordagem policial, a forma como são dizimados na periferia do nosso país os negros e negras, e as pessoas já naturalizaram esse tipo de violência do Estado também. E com salvo-conduto do governo, porque é isso, né? É um governo federal, e com seus CEFNAs aí, seus representantes nos estados e nos municípios, que autorizam isso, né? Isso é muito doloroso. Isso hoje a Davis nos ensinou, né, cara? Pensar essa perspectiva da continuidade do projeto colonial, do encarceramento do povo negro. E aí vocês podem pensar a conjuntura estadunidense, mas a nossa aqui também. Então, se a gente pensar a prisão e a pena de morte, elas tiveram funcionalidade no Brasil, elas foram direcionadas como projeto racial. Elas foram focadas nas populações negras. Então, durante a escravidão, obviamente, né, era fundamental sustentar o sistema escravista, e aí a estrutura punitiva foi toda moldada para isso. Por isso que é importante. A pena de morte foi feita num país liberal, constitucionalizado, com o Código Criminal, o Código do Processo Criminal, de forma hipócrita. Eles adaptaram como quiseram seus princípios liberais, democráticos, de igualdade, para executar a perversidade. E isso vem desde lá. Né? Então, interessante, por exemplo, na conjuntura logo depois da abolição, os caras já estão discutindo legislação justamente para combater a vadiagem. Né? Que é isso. Não temos mais como submeter pela escravidão esses trabalhadores e trabalhadoras negros e negras, nós vamos ter que criar uma outra coisa. É isso, né? É a tal da lei contra a ociosidade. Sujeito que eles não querem trabalhar, né? Não querem trabalhar. As pessoas nunca pararam de trabalhar. Agora, as elites queriam que continuasse trabalhando na mesma lógica, na mesma perspectiva, no mesmo ordenamento. Que é uma forma de escravidão. Exato. Muitos homens negros e negras, né? Negaram se submeter às mesmas famílias, aos mesmos regimes de trabalho, aos mesmos tipos de trabalho. E aí os caras logo lá criam a lei contra a ociosidade. E é isso, é cadeia, é prisão, é policiamento. E isso se sustenta até hoje. Né? Isso é a base do sistema judiciário e policial, né? É a abordagem racializada. Né? Então, não tenha dúvida, é o projeto colonial em voga,
são as heranças da escravidão. Não é herança. É o mesmo padrão de articulação que obviamente ganha certos refinos, na minha opinião, intelectuais, jurídicos e etc. Né? E eu acho que, na época dessa pesquisa, sempre as pessoas diziam assim, Caio, mas tu está pesquisando aqueles que foram executados pela lei, e aqueles que eram executados por fora da lei. É verdade. Tem razão. E hoje é isso. Você não tem uma lei da pena de morte no país, mas você tem a pena de morte generalizada. Né? E a gente tem visto. Qual é a diferença de hoje? É que hoje você tem um celular na mão. Os registros estão sendo feitos e colocados. Agora, é até interessante, fico pensando. Hoje eu vi um senhor filmando uma execução numa periferia, não sei de onde, qual capital. E ele dizia, foi assim que fizeram com meu sobrinho. Aí eu fiquei pensando, imagina esse senhor agora que filmou, o que vai acontecer com ele? Porque ele estava filmando uma execução de 2 caras e também lembrando a do sobrinho indignado. Então assim, tem uma lógica de execução que não passa pela legalidade, que ela é cotidiana, ela é escancarada, e vou insistir, e ela é fundamentada e, vamos dizer assim, incentivada, infelizmente, pela lógica de poder, pelo governo. Né? Pelo governo, quando o presidente pega a arma, quando o presidente celebra que zerou o CPF e etc., está dando salvo-conduto para execução, para a pena de morte, essa que, na época, era constitucionalizada, era colocada dentro do Código Criminal, mas hoje, né, ela, por fora da lei, ela é generalizada. Né? E legitimada. E legitimada. Então, assim, te respondendo, eu acho que é isso. Nós temos já uma tradição de pesquisadores negros e negras, de fora do Brasil, e aqui, no âmbito nacional, que tem evidenciado, né, essa perspectiva criminalizadora, punitiva, né, de encarceramento e genocídio da população negra. Caio, bom, eu por mim ficava aqui, para mim é uma aula, como eu já falei, né? Podia ficar horas e horas conversando contigo, a gente tem horário. Te agradecer mais uma vez. E aí, enquanto tu falava, eu lembrei de um trechinho de um texto do Julio Ramon Ribeiro, que eu estou lendo com indicação da Aritana, inclusive, que ele fala que informação só por informação, isso já na época que ele escreveu, lá pela década de 60, não diz nada, né? O importante a informação só vai ter valor se tiver formação. E aí a importância de pessoas como tu, de pessoas que são dedicadas à pesquisa, à história, e não simplesmente a trazer o que foi, mas a trazer essas relações com o presente. Isso é um compromisso que a gente tem aqui também. Sempre que eu procuro ler uma obra, eu procuro estar relacionando com a minha realidade. Tu viu ali naquelas postagens que eu fiz pelo Instagram, né? Lugares onde eu passei, que tu iluminou para mim, né? Tu quase que... tem várias pessoas que eu sinto realmente uma gratidão, né? Tu é uma delas. Já falei isso para a Aritana também com relação a dicas que ela teve dado de autores, a referência que tu fez a lugares, espaço por onde a gente circula, né? Porque a gente passa por esses lugares e não sabe a historicidade, a carga que tem daquele chão que a gente pisou, né? O sangue que escorreu por ali, o sofrimento todo, a gente passa muitas vezes indiferente, e a gente não pode ser indiferente diante da história, diante dos fatos, a gente tem que se posicionar. E aqui também o Caio faz uma referência que eu acho fundamental, sempre na minha formação também levei esse encontro, que é que não somos neutros, né? E é fundamental não sermos neutros, assumirmos de onde estamos falando. E eu acho que tu fazes isso, deixa aqui para nós. Eu senti uma certa simplicidade, uma humildade tua no teu trabalho, mas eu falo com convicção aqui o quanto é importante essa obra, o quanto eu gostaria que outras pessoas de fato lessem esse teu livro. Não vou falar dos outros ainda porque ainda não li, mas tenho certeza que vão na mesma direção. Então eu te agradeço muito por essa conversa, por essa aula que tu deu para nós todos aqui. E já fica aberto o espaço para outros movimentos, outros trabalhos sempre para divulgar. Eduardo, muito obrigado, né? Eu fico muito lisonjeado, eu adorei o convite. Né, porque é uma possibilidade de conectar pessoas, né? E a leitura que tu faz da obra, né, cara, as provocações, eu te falei isso em outro momento, são bárbaras, é muito legal, né? É uma pessoa orgânica, né, que está discutindo, encarnando o texto e a provocação que a gente faz. E eu não consegui abordar algumas coisas e fica já, tu me convidou para voltar e já fiz uma proposta. Para a gente falar, já que tu comentou, a gente não comentou, a gente não falou, por exemplo, do percurso da Forca, não deu tempo, né? Dos territórios negros, de Pelotas. E aí fica essa, para a gente voltar e conversar um pouco sobre isso. Outra curiosidade que eu fiquei também, que eu não pedi para o Caio, não aprofundamos, os teus autores, né? Eu gosto de perguntar dos teus autores de literatura, de poesia, como tu referiu alguns aqui, mas que são tua referência, né? Então,
certamente voltaremos a conversar com o Caio em outra oportunidade do Jeito Literário. Por hoje é isso, tá, pessoal? A gente agradece muito vocês aí. Compartilhem, curtam, levem esse conteúdo para outras pessoas. E vamos ver se a gente consegue fazer o Kaiowá se incentivar, o Kaiowá a reeditar mais, que legal, mais livros, mais edições da Negra Folha da Princesa. Saravá. Um abraço, até mais, tchau, tchau. Então, esse aqui foi o único até o momento livro publicado com a ajuda do Sebicária, no princípio uma ideia totalmente afetiva, assim, pela amizade e pela confiança que eu tenho no Kaiowá. E aí, num segundo momento, depois que ele me apresentou o texto e eu fiz uma primeira leitura rápida para não atrasar o projeto, e uma leitura despretensiosa, porque não é um tema que eu jamais tenha me aprofundado e tudo mais, mas foi o suficiente para mim ver o potencial e principalmente que, apesar de ser a dissertação dele, ela é um texto acessível, entende? Uma obra extremamente técnica, assim. É para todos os públicos, desde que tenha interesse. E aí a gente deu prosseguimento, a função de primeiro livro de um autor, sempre difícil, a busca por uma editora, o projeto teria que ser independente. Foi uma luta, a gente teve colaboração de várias pessoas, muita gente fez as coisas a preço de custo, ou sem cobrar, e nasceu e foi um sucesso. Foram 500, depois mais 500, muitos exemplares foram doados, é verdade, para instituições, pessoas que a gente achava importante que tivessem acesso, e a parte foi comercializada, se esparramou pelo Brasil. Eu mandei esse livro para Recife, para Salvador, para São Paulo, para Rio de Janeiro. Muito orgulho, muito orgulho. O Sebicária, eu sinceramente já me perdi no tempo um pouco, mas faz 20 e poucos anos. No princípio eu com um sócio, um grande amigo, Ricardo Severo, e a gente começou por estar sem grana mesmo, com nossos livros, um lençol, na frente do ICH, na feirinha da Bento ali, aos domingos, e com a colaboração de familiares e de amigos que nos cederam livros, a coisa foi se ampliando. Depois o Ricardo direcionou a vida dele para os estudos, para a academia, para a universidade, e eu segui tocando sempre sozinho, até ter uma primeira lojinha, depois uma segunda. Hoje a gente está no nosso quarto endereço, espero que agora seja definitivo. Já estamos aqui há 6 meses, era um projeto, já que eu já considerava que eu tinha um acervo legal, ter uma loja bonita. E com os anos, com o apoio novamente de amigos, de colaboradores, e principalmente da minha companheira, Ana Karina, que insistiu muito, não me deixou desistir desse sonho, a gente concretizou. E agora aqui, nesse novo endereço, na Rua Tiradentes, 2609, aqui entre a 15 e a Anchieta, estamos às ordens, trabalhando das 19 às 18h30, atualizando o acervo, mantendo tudo organizadinho, à disposição.